Agora vamos adentrar especificamente aos direitos e deveres decorrentes do casamento, tranquilo? O que são os direitos e deveres e por que eles existem na nossa codificação material? Lembre-se que o nosso Estado ele possui uma postura para manutenção do casamento ou para formalização desse casamento, tá? Preceito constitucional, lá do artigo 226, na questão dos filhos no 227. Então, esses direitos e deveres é uma forma de o Estado elevar o casamento como um elemento estruturante da sociedade. E o Estado busca a normatização dessa estrutura social, que é o casamento, de forma exaustiva, e o casamento seria uma forma de constituição da família. Então a família é um elemento estruturante da sociedade e o casamento é uma forma de constituição dessa família e por esse motivo o Estado sempre tem uma postura muito normatizadora no que se refere às questões do direito das famílias. Tá? Então, o alcance da palavra, da expressão sim, na hora de você manifestar a sua vontade no ato da celebração do casamento, além das consequências que aquilo vai ocasionar, faz com que o Estado ele possa cobrar de você os deveres que estão positivados no nosso Código Civil. O Estado ele vem como uma pessoa que vai intervir e vai colocar inúmeros enunciados enumerados na lei que impõe uma espécie de poder absoluto exclusivo sobre um ou outro dos cônjuges. Tá? O Estado, então, ele vem como essa pessoa que impõe esses deveres e esses deveres eles decorrem da expressão sim na hora da manifestação do casamento. O nosso legislador ele tenta explicitar os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal que, por determinação constitucional prevista no artigo 226, parágrafo 5º da Constituição, são exercidas de forma igual pelo homem e pela mulher. A imposição dessa questão de direitos e deveres faz lembrar a origem da palavra cônjuge, tá? Por quê? Porque o cônjuge identifica quem está unido pelos sagrados laços do matrimônio. O vocábulo jugum, né, era o nome dado pelos romanos à canga ou aos arreios que prendiam as bestas das carruagens. O verbo conjugare, de conjugare, entre outros sentidos, significa a união de duas pessoas sob a mesma canga, da onde a expressão cônjuges quer dizer jungidos no mesmo jugo ou ao mesmo cativeiro. Não há como esquecer isso quando se atenta ao exacerbado intervencionismo estatal nas relações familiares. Tá? Então o Estado está querendo fazer essa união, quer impor essa união e quer fazer a preservação dessa união. Então existe um exacerbado intervencionismo estatal nas relações afetivas. Ainda que sejam impostos direitos e deveres aos cônjuges, que estão previstos no nosso artigo 1566, e esse é o artigo que a gente vai trabalhar especificamente hoje, através do pacto antinupcial, os nubentes eles podem trabalhar em inúmeras situações, inúmeras condições para escolherem o que eles querem adotar, por exemplo, como regime de bens, como vão levar as suas vidas, e isso decorre da não intervenção do Estado, do princípio da autonomia da vontade dos nubentes. Eles só não podem incluir cláusulas que afrontem a disposição absoluta em lei. Por exemplo, direito sucessório, que é uma cláusula prevista no artigo 426, e sobre alimentos, que é uma cláusula prevista no artigo 1707 do nosso Código Civil. De resto, eles podem, via de regra, colocar o que eles acharem adequados ali para a manutenção e para a constituição do seu matrimônio. Tá? O Código Civil ele vai conceder aos casados a condição de consortes, companheiros, repassando-lhes a responsabilidade pelos encargos da família. Isso vem do nosso artigo 1565 da Codificação Material. Nada mais fez o nosso legislador do que delegar aos pais, por exemplo, de assegurar o cumprimento dos direitos que são constitucionalmente assegurados a crianças, por exemplo, no nosso artigo 227 da Constituição. Então, o Estado fica na cômoda posição de distribuir, de repartir os deveres e ônus a serem cumpridos pelos cônjuges a partir do casamento. Não só no período de convívio, mas, por exemplo, nesse caso dos filhos que a gente está trabalhando do 227, é para todo sempre, tá? Então, não é só para o período de convívio. Nosso artigo 1566, ele vai trazer 5 incisos e esses 5 incisos são os deveres de ambos os cônjuges. Então vamos lá. Artigo 1566. São deveres de ambos os cônjuges. Inciso 1º, fidelidade recíproca. Inciso 2º, vida em comum no domicílio conjugal. Inciso 3º, mútua assistência. Inciso 4º,
sustento, guarda e educação dos filhos. Inciso 5º, respeito e consideração mútuos. Então, apesar desse rol ser extenso, a doutrina ela vai reconhecer que a lei não cogita todos os deveres inerentes a ambos os consortes. Então, ele prevê os mais importantes somente, que são esses 5 incisos, tá? Que eles são reclamados pela ordem pública e pelo interesse social. Então, o que o legislador vai fazer? Fato, valor e norma. O fato é essa reclamação da ordem pública, é esse interesse social. Por isso, isso vai gerar um valor, né? Vai gerar uma ordem pública e dessa ordem pública vai surgir a legislação. Então, o nosso rol ali do 1566 nada mais é do que esse interesse social reclamado que o legislador põe um rol na nossa codificação material. Vamos lá então. Tá, descumprir um desses direitos. O que isso vai acontecer? Aliás, um desses deveres, né? Mas você vai descumprir deveres. O que isso vai acontecer? Isso vai gerar um inadimplemento, porque se é um dever, se eu descumprir, eu tenho obrigação de repará-lo? Será? Então, vamos lá. Vamos primeiro para verificar na escada pontiana. O descumprimento de qualquer um desses deveres em nada afeta a questão do casamento. Não vai afetar o plano da existência, não vai afetar o plano da validade e não vai afetar o plano da eficácia do casamento, tá? Então, o descumprimento de qualquer dos deveres matrimoniais não vai gerar a possibilidade do cônjuge buscar seu adimplemento em juízo. A gente vai brincar um pouco mais para frente, por exemplo, será que era possível a gente está tendo uma infidelidade no casamento, a gente ajuizar uma ação, no caso, uma execução de obrigação de não fazer para aquele cônjuge que estaria, entre aspas, traindo nessa nossa hipótese. E até impor ali um astreíndice por cada traição, ele pagar uma multa. Então, será que isso é possível? Não, isso não é possível, tá? E a gente vai falar porque essa possibilidade, inexiste essa possibilidade do credor buscar seu adimplemento em juízo. Outra coisa, por mais que a gente tenha visto a questão da culpa no casamento putativo, isso está bem superado no nosso Código Civil, tá? Por quê? Porque a partir da emenda constitucional de 66 de 2010, que a gente verificou que o casamento ele é dissolvido pelo divórcio, ele não admite questionamentos sobre causas e motivos, e isso também está previsto lá no 1580, parágrafo 1º do nosso Código Civil. Então, antigamente, esse descumprimento de qualquer dever exposto nesse nosso rol poderia ser causa para a gente ajuizar uma questão de separação, tá? Mas não é mais uma causa, por quê? Porque agora é feito o divórcio sem o questionamento sobre causas e motivos. Só que isso, desse descumprimento de deveres, tem gerado uma série de demandas, tem gerado inúmeras questões nos diversos tribunais do Brasil. Por quê? Porque esse rol ele está extremamente ligado à questão da boa-fé objetiva. Por quê? Porque ele lesa a confiança que um deposita no outro. Então esse é o fundamento invocado nessas ações de indenização, via de regra por dano moral, que tem abarrotado nossos tribunais. De qualquer modo, essas regras estabelecidas para vigorarem durante a vida em comum têm utilidade somente para fundamentar o eventual pedido de indenização, ou seja, elas são invocadas via de regra depois de findado o casamento. Então a identificação de culpa, se algum proveito traz, é auxiliar a quem se sentiu traído a elaborar o luto da separação. Então hoje em dia ela é mais utilizada depois do casamento para você tentar ajuizar uma ação para buscar um dano moral do que propriamente uma questão relacionada ao afeto, tá? Então, no atual estágio das relações afetivas, é absoluta lealdade recíproca, né? Então, que deve pautar os vínculos amorosos, principalmente quando existem um projeto de comunhão de vidas com identidades e propósitos. Decorre a solidariedade. A solidariedade seria a razão do surgimento do vínculo e a conjugabilidade e o motivo de sua permanência. Solidariedade. A gente trabalhou o princípio da solidariedade em sala e ele seria o fundamento desses deveres. O dever deveria ser transferido, seria melhor até transferido, se o casamento nada mais fosse do que um ninho, laços e nós de afeto servindo de refúgio, proteção e abrigo para os consortes. A Michelle Perrot, que é uma historiadora, vai falar que ela gostaria de conservar da família no terceiro milênio, gostaria que se conservasse a família no terceiro milênio nos seus aspectos positivos. Quais sejam a solidariedade, a fraternidade, a ajuda mútua, os laços de afeto e de amor. Quem cita a Perrot
é a Maria Helena Diniz. E quando ela fala sobre essa conservação da família no terceiro milênio, que seriam os afetos positivos, a solidariedade, a fraternidade e a ajuda mútua, os laços de afeto e de amor, Maria Berenice Dias acrescenta ali duas palavras: belo sonho. E agora a gente vai trabalhar especificamente cada um desses incisos de forma separada. A gente vai trabalhar os direitos e deveres do casamento de uma forma mais direta. A gente verifica que a aplicabilidade prática dele hoje é muito restrita, então não teria muito motivo para a gente se aprofundar. Mas vamos lá. A primeira questão, o primeiro inciso, que é a fidelidade, representa, nas palavras de Clóvis Bevilacqua, a natural expressão da monogamia, não constituída tão somente um dever moral, sendo exigido pelo direito em nome dos superiores interesses da sociedade. A fidelidade, com certeza, só se tornou lei jurídica, isto é, um dos deveres do casamento, porque o impulso da infidelidade exige. Para o estabelecimento das relações familiares, é necessário impor limitações e interdições a esse desejo da infidelidade. Surge, então, a expressão que o Rodrigo da Cunha Pereira chama de interdito proibitório da infidelidade. Interdito proibitório à infidelidade. O direito ele vai funcionar como uma sofisticada técnica e ferramenta de controle das pulsões, e a imposição da infidelidade é uma renúncia pulsional. É uma forma que o Estado tenta de mitigar essa questão da infidelidade. Ainda que é imposto esse dever de fidelidade aos cônjuges, ele é socialmente apenas cobrado da mulher. E a gente sabe muito bem disso pelo que a gente verifica na nossa sociedade. A infidelidade masculina sempre ela foi enaltecida e até invejada pelos outros homens como uma demonstração ou uma simbologia de virilidade. Só a fidelidade feminina, e isso a gente verifica que é até transpassada para a nossa codificação, a infidelidade feminina ela é a única que gera consequências. Qual que seria essa consequência? A presunção da paternidade. O filho nascido na constância do casamento presume-se filho do casal, conforme a regra exposta no artigo 1597 do nosso Código Civil. Para dar sustentação a essa falsa verdade, nas palavras de Maria Berenice Dias, ele garante a legitimidade da prole e se torna obrigatória a fidelidade da esposa, não do marido. A preocupação nitidamente é de ordem patrimonial, qual seja assegurar a transmissão dos bens aos seus respectivos e legítimos sucessores. O dever de fidelidade é norma social, estrutural e moral. Mas apesar de constar entre os deveres do casamento, sua transgressão não mais admite punição nem na esfera civil, nem na esfera criminal. Com o fim do Instituto da Separação, perdeu completamente o sentido dessa imposição como dever do casamento, visando a desestimular a infidelidade. Ainda é consagrada como crime a bigamia, conforme o preceito do artigo 235 do nosso Código Penal, que torna imperativa a nulidade do casamento exposta no nosso 1548, inciso 2º, quando a gente vai trabalhar das nulidades, como a gente trabalhou na aula passada. A única forma de nulidade hoje se refere a questões dos impedimentos para casar. Então, pessoas casadas são impedidas de casar na regra do 1521, inciso 6º, e é anulável a doação feita pelo cônjuge adúltero a seu cúmplice. Isso decorre do artigo 1550 e 1642, inciso 5º do Código Civil. Não se tem também nenhuma notícia, e aí eu brinquei com vocês no começo desse vídeo, se seria possível a gente ajuizar uma ação de execução, no nosso caso, para que a gente impusesse essa obrigação de não fazer, e em caso de procedência, se seria possível, para executar a sentença, impusesse abstinência sexual extramatrimonial ao executado. Seria o caso também de uma imposição de uma multa diária, aliás, o mastreinte devendo o infiel pagar uma multa por cada traição? Então a gente vai verificar que o legislador se esforça em não emprestar efeitos jurídicos às relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedindo de causar, insistindo ainda em chamá-los de concubinato, conforme o artigo 1727 do nosso Código Civil. A família paralela, por afrontado do homem e ao dever de fidelidade, não é reconhecida como geradora de efeitos jurídicos. No entanto, o concubinato do credor faz cessar o dever de prestar alimento, conforme 1708 do Código Civil.
resiste à jurisprudência em reconhecer em direitos em favor do parceiro do cônjuge infiel, ainda que isso leve ao enriquecimento sem causa de um detrimento do outro. Esta postura possui um nítido caráter punitivo com relação à mulher e sempre acaba privilegiando o homem. Tá? Então, o que a gente está falando aqui? O nosso código ele acaba beneficiando a questão do concubinato, dessa família paralela, por um homem, quando ele descumpre esse dever de infidelidade, por exemplo, fazendo cessar o dever de prestar alimentos, no caso de concubinato, conforme o nosso artigo 1708 do Código Civil. A infidelidade, antigamente, ela autorizava o cônjuge enganado a buscar a separação, conforme os 1573, inciso 1º, do Código Civil. Mas com a Emenda Constitucional 66 de 2010, nem mais para isso ele serve. Como a fidelidade, não é um direito exequível, a infidelidade não serve mais como fundamento para a dissolução do casamento. É inútil sua previsão legislativa. Ninguém é infiel ou é fiel por causa de uma disposição legal, ou deixá-lo de sê-lo por falta de uma determinação legal. Então, a gente verifica que essa lei ela existe, esse inciso ele existe, mas a aplicação dele é uma aplicação meramente moral, em que o legislador tentava colocar os anseios da nossa sociedade ali na norma. Como o nosso direito das famílias é um fenômeno social antes de ser um fenômeno jurídico, a gente vê hoje uma questão técnica específica acerca da infidelidade, que seria a nossa infidelidade virtual. O namoro à distância, por meio dos bilhetes e cartas, nos primórdios ali, eles criam um imaginário de gerações inspirando filmes e novelas. Né? Quem nunca viu um filme da amada que morava muito longe, mandava carta, enfim, era aquele sofrimento, ou leu algum livro nesse sentido. Com o advento da nossa internet, isso passou a ser muito mais fácil. E agora, por exemplo, a gente está vivendo uma quarentena com o isolamento social, a nossa ferramenta de vídeos ao vivo, comunicação ao vivo, é algo até mesmo assustador. Em pouco tempo, então, a internet ela transforma num meio muito mais veloz, eficiente, prático e econômico meio para as pessoas se corresponderem e socializarem, tranquilo? No campo dos relacionamentos afetivos, especificamente, o uso do computador possibilitou a utilização do que a gente vai chamar de véu virtual, rompendo a necessidade antes inafastável do contato físico entre as pessoas. Mas como não há crime perfeito, de modo bastante frequente acabam os parceiros descobrindo que seus cônjuges, companheiros ou namorados mantêm vínculos afetivos bastante intensos, íntimos, no interior do próprio lar, tá? Muitas vezes na presença desatenta do par. A gente sabe muito bem disso, pelo menos já leu alguma notícia sobre isso ou tem algum caso que já chegou até você. Então, hoje a gente verifica essa possibilidade da infidelidade virtual e a discussão seria o relacionamento virtual, poderia, aliás, ser o relacionamento virtual ser reconhecido como um descumprimento ao dever de fidelidade? O que vocês acham? A tendência disso é considerar a comunicação mantida através da internet como infidelidade virtual, reservando-se a expressão adultério ao relacionamento sexual real. Então, vamos separar agora. O relacionamento sexual real é o adultério. Por outro lado, a infidelidade virtual vai se reservar a essa questão do descumprimento do dever de fidelidade através desse tipo de meio. Essa distinção não encontra respaldo na doutrina tradicional, que sempre distinguiu a infidelidade no sentido físico da infidelidade do sentido moral. Separaremos então ambas. A fidelidade física corresponde à manutenção das relações sexuais exclusivamente com outro cônjuge. Por outro lado, a infidelidade moral afronta o dever de lealdade de cada um dos membros do casal para com o outro e não está munida de sanção suficiente. De qualquer modo, essa questão da infidelidade virtual pode configurar uma injúria grave por caracterizar desrespeito ao outro cônjuge. Ao menos constitui afronta aos deveres de sinceridade, zelo pelo cônjuge e pela família. A Maria Berenice Dias vai afirmar no livro dela que não há traição quando alguém se relaciona com o outro exclusivamente por meio
de trocas sociais, tá? Então não se pode confundir o mero ciúme pelo parceiro com infidelidade ou adultério. Descabe considerar alguém culpado por fazer uso de um espaço imaginário e se relacionar com uma pessoa, aspas, invisível. E ela vai trazer também como exemplo essa questão dos 10 mandamentos, né? Não cobiçar a mulher do próximo no mundo virtual, sendo que o outro não está próximo. Não há, então, como se reconhecer a cobiça, o mero desejo por outrem, adultério ou infidelidade. O mero desejo por outrem não seria caracterizado, nesse sentido, adultério. E a infidelidade virtual estaria nesse sentido. A imposição do dever de fidelidade simplesmente visa a impedir a concepção da prole legítima e somente isso, no caso ali de um dever específico para a mulher. De resto, a infidelidade virtual não geraria qualquer outro dever nesse sentido. Tranquilo? Um outro dever seria a vida em comum no domicílio conjugal. Esse dever especificamente é um dever extremamente, como eu posso trazer de uma maneira mais tranquila. Ele é extremamente mal visto hoje pela doutrina e também na prática ele não tem muita efetividade, porque a gente vai verificar que hoje na prática não necessariamente os cônjuges eles residem sobre o mesmo teto, eles não coabitam sobre o mesmo teto. E essa vida em comum do domicílio conjugal, que é esse segundo dever do casamento, é uma questão que pode gerar algumas consequências até mesmo trágicas para o nosso direito das famílias, tá? Essa expressão, vida em comum do domicílio conjugal, que é o inciso segundo do 1566, não se pode ver a imposição de um débito conjugal. Débito conjugal é uma infeliz locução que pode gerar a imaginação, pode levar essa questão de você se sujeitar a contatos sexuais com outro cônjuge. Isso pode até mesmo banalizar uma coisa que a gente tem visto com muita frequência, infelizmente, que é o estupro conjugal. Essa questão, então, de um débito conjugal pode ser um fundamento muito perigoso no que se refere ao estupro conjugal. A expressão débito conjugal, ela possui uma natureza, uma carga religiosa, já que a finalidade do matrimônio é procriação. O que se buscava aqui, nessa questão do débito conjugal, é você sujeitar alguém a ter contatos sexuais em função dessa procriação. A falta desse contato sexual, é causa inclusive para anulação do casamento religioso e esses preceitos não cabem ser transportados para a regulamentação do casamento pelo Estado. Outra coisa, essa imposição legal da vida no domicílio conjugal não se justifica, pois compete a ambos os cônjuges determinar onde e como vão morar. Então é necessário respeitar a vontade dos dois, sendo de todo descabido e por um lar comum, até porque a pessoa pode ter mais de um domicílio, conforme o nosso próprio Código Civil vai trabalhar lá na parte geral, no artigo 71. Com o fim da separação e da identificação dos culpados, esses deveres conjugais eles perderam ainda mais os significados. As figuras do abandono do lar, prevista no artigo 1573, inciso 4º, e a conduta desonrosa, que é o 1573, inciso 6º, não podem mais ser invocadas para imposição do dever de coabitação. Acerca da mútua assistência, consideração e respeito, vale ressaltar que o casamento estabelece uma comunhão plena de vida, conforme o 1511 do Código Civil, adquirindo os cônjuges a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família, no dispositivo 1565 também da codificação material. Nada mais do que sequelas do dever da mútua assistência, sempre que questões de ordem patrimonial precisam ser solvidas, principalmente depois de rompido o elo da convivência, são invocáveis as normas das obrigações solidárias no disposto do 264 do Código Civil. O dever de assistência ela transborda os limites da vida comum e se consolida na obrigação de alimentar para além da dissolução do casamento. Aliás, outro não é o fundamento para os alimentos serem devidos a depois do divórcio que dissolve o vínculo matrimonial. Então não existe a possibilidade, vamos supor, de você promover a questão da dispensão dos alimentos quando da separação ou do divórcio. Por quê? Porque os alimentos são irrenunciáveis. Se a pessoa renunciou a esses direitos na separação, é possível buscá-los posteriormente através do fundamento dessa mútua assistência, consideração e respeito, conforme a somatória desses dispositivos já tratados e o artigo 1704 que permite essa cobrança posterior
da questão dos alimentos, apesar de uma eventual renúncia. Muitas pessoas se enganam ao imaginar que o sustento, a guarda e a educação dos filhos decorre apenas do dever familiar previsto no inciso 4º do artigo 1566 do Código Civil. Não, também, mas a gente soma o nosso artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 4º do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. A somatória desses artigos impõe à família o dever de sustento, guarda e educação dos filhos. Ambos os genitores vão exercer esse poder familiar durante o casamento, conforme dispõe o 1631 do Código Civil. Depois do divórcio, não se modificam os deveres dos pais em relação aos filhos, a regra elencada no 1579. Persiste o dever de sustento e de educação da prole para o resto da vida, até se extinguir esse poder familiar, e a gente vai verificar ainda isso lá na frente do nosso curso, tranquilo? O ônus da criação de educação dos filhos é de ambos os pais. O genitor, que não está com a guarda fática do filho, necessita contribuir para a sua manutenção na proporção dos seus recursos, conforme 1703 do Código Civil. A responsabilidade é divisível, pois depende dos bens e rendimentos de cada um dos responsáveis, dos pais, que devem contribuir na proporção de sua condição econômica para a manutenção dos filhos. Ambos estão sujeitos, portanto, à prática do delito de abandono material, conforme o 244 do Código Penal, ou seja, os deveres dos pais para com os filhos são individuais, podendo cada um deles ser responsabilizados. Tranquilo? Queria trabalhar para vocês só um exemplo que a gente discutiu lá na minha aula de responsabilidade civil pro quinto período, que se refere a uma responsabilidade civil da mãe que estava exercendo a guarda unilateral desse filho e esse filho vem a cometer um ato ilícito. O nosso Superior Tribunal de Justiça, ele vai entender que essa responsabilidade pelo pai, no caso em concreto que a gente estudou lá, o pai ele não existia qualquer possibilidade dele evitar o dano que o filho causou. Então, o que aconteceu? Se imputou a responsabilidade unicamente à mãe que estava na guarda do filho, na guarda unilateral do filho, tá? Essa interpretação do STJ é uma interpretação complicada e ela é criticada na doutrina. Por quê? Porque é decorrente desse dever do nosso Código Civil, da nossa Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Independentemente se a guarda é compartilhada, alternada ou unilateral, é dever de ambos os cônjuges, aliás, ambos os genitores, cuidarem, criarem, educarem os seus filhos. Então, o que isso quer dizer? No nosso artigo 932, inciso 1º do Código Civil, vai estar a responsabilidade indireta dos pais, ou seja, os pais responderão pelos atos ilícitos cometidos pelos seus filhos menores. Nesse caso, o STJ ele erra na interpretação desse artigo, por quê? Porque ambos os pais serão responsáveis para indenizar a pessoa que sofreu o dano, tá? E não somente a mãe que exercia a guarda unilateral. O que pode acontecer? Nesse caso, poderia o pai ajuizar uma ação de regresso, e essa ação de regresso ela teria um caráter de uma ação de regresso, mas incidiria a responsabilidade subjetiva. O que isso quer dizer? O pai teria que comprovar a culpa da mãe, a negligência da mãe em não permitir, aliás, ao não observar que o filho, por exemplo, tinha pegado o carro sozinho e tinha causado um acidente. Então, essa interpretação da STJ é equivocada para a doutrina em decorrência desse dever de criação dos pais. Ambos os pais serão responsáveis por esse tipo de atitude, por esse ato ilícito, podendo o pai ou a mãe ajuizar uma ação de regresso contra o outro responsável para se questionar se de fato houve uma questão relacionada à negligência ou omissão específica no caso concreto. Tranquilo? Então, a gente finaliza esse tópico específico dos deveres do casamento. Queria pedir 2 desculpas. Repetir muito então, eu sei disso, porque querendo ou não a gente vai falando e vai sentindo o que está saindo, e eu sei que saiu muito então desculpa demais por isso. E a outra coisa é que no começo do vídeo minha cachorra estava latindo, e aí não tem o que fazer, aí é fortuito, não cumpre a mim, ela está aqui, eu estou em casa e ela que manda, eu só obedeço. Tranquilo? Agora a gente vai trabalhar, para finalizar essa aula, acerca da responsabilidade
pré-negocial. Será que é possível a pessoa, o noivo, que deixou de casar, ser responsabilizado por dano moral ou lucro cessante pelo fato de ter rompido essa expectativa de casamento? Vamos ver.